Deus, cria em mim o teu coração. Quero espelhar-te em meu viver. Dá teu vigor, tua canção. Na tua sombra quero me abrigar. Morrendo estou, oro eu, mediante tua. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 5, versos de 9 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. Para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a humanidade. O conselho, a advertência é: fuja da imoralidade. Esses versos descrevem a conclusão, o resultado de uma vida libertina, de uma vida imoral, a ponto de não perceber as perdas que há e as consequências que virá. Acaba perdendo as energias, o vigor, colocando sua própria saúde em risco por alguns minutos de prazer. Acaba entregando sua vida nas mãos de pessoas cruéis, ou seja, colocando sua vida em risco para satisfazer seus prazeres. Acaba definhando em sua vida material, chegando a viver o resto de sua vida como um escravo dos seus próprios desejos. Esse é o resultado de uma vida promíscua, uma vida libertina, cujo propósito é satisfazer seus desejos a qualquer custo. Porém, está cego e não consegue ver o abismo para o qual está caminhando. É muito fácil de percebermos o caminho da destruição em que o mundo está, mas é bom também avaliarmos a nossa própria vida para verificarmos o quanto temos valorizado a santidade esperada por Deus em nossa vida cristã. O reconhecimento e a percepção do erro só vem para esse tipo de pessoa quando chega o final da vida, com remorso. Todo ser humano chega num ponto da vida em que vai refletir sobre tudo o que fez, como viveu, e aí percebe, na maioria dos casos, que é tarde demais. Felizmente, Deus concede oportunidade, ainda estando vivo, de arrependimento e reconhecimento do pecado, para que se volte para Ele. Nos versos 12 a 14 ele diz: no final, você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a humanidade.
parece bem familiar na vida de algumas pessoas, não é mesmo? Tem pessoas que não gostam de ser contrariadas, não gostam de ouvir conselhos, não gostam que ninguém fale que está errado aquela atitude, ficam com raiva, ou seja, e com essa atitude alimentam ainda mais o seu pecado. Por isso disse, ver o pecado ou esse tipo de pecado no mundo é muito fácil, mas é importante que nós olhemos para dentro de nós mesmos e verifiquemos o quanto temos valorizado a santidade perante Deus. Apesar de uma vida completamente longe da sabedoria, felizmente, com arrependimento sincero e não apenas remorso, é possível que no final consiga escapar da suprema penalidade que poderia ter sido infligida por Deus por causa desse pecado que leva à morte. E certamente o pecado que leva à morte é pecado não confessado, é pecado cuja vida é constante naquele tipo de pecado, seja ele de qual origem for, pois todos levam ao mesmo destino, morte e afastamento eterno de Deus. Apesar da insistência repetida para ele escutar, prestar atenção à instrução, preferiu dar ouvidos à voz dos desejos da carne e assim ficando completamente insensível às consequências. Quantas pessoas cristãs ou que se dizem cristãs estão vivendo desta maneira, insensíveis às consequências do seu próprio pecado, achando que é possível viver dessa maneira e ainda abrir a boca para louvar a Deus. Certamente, ninguém está isento de uma queda livre no pecado. Portanto, é bom vigiar constantemente e não dialogar, em hipótese alguma, com o pecado, como fez Eva no jardim, que dialogou com a serpente e caiu em transgressão. A ideia é que, mesmo fazendo parte do povo santo, ele, o autor desse provérbio, se afundou nas profundezas da imoralidade. No final da vida, muitos relembrarão o passado e reconhecerão com tristeza que fizeram papel de tolo, pois poderiam ter agido de forma diferente, usando a vida que Deus deu apenas para prazeres que destroem o corpo e a alma. Quando aqueles que rejeitaram a sabedoria e o ensino finalmente percebem o seu mau caminho, fica apenas a destruição física, financeira e social diante da comunidade. O que fica é apenas a vergonha de ter feito o que fez. Assim, só fica confirmado que Deus está sempre certo, que Deus sabe o que é bom para nós e que Ele sempre quer o nosso bem. Então, ouça os conselhos de Deus, escute a repreensão, aceite a disciplina. Uma vida contrária à sabedoria de Deus nos leva à destruição do corpo e da alma, ou seja, um afastamento eterno de Deus. Certamente, quem vive desta maneira se torna insensível aos conselhos de Deus que o poderia salvar, pois o coração endurece quando ouvem as palavras que evidenciam o seu próprio erro, o seu pecado. Para que isso não aconteça,
conosco. Precisamos dar ouvidos aos conselhos de Deus para manter o bom senso e viver uma vida de santidade em sua presença, aqui nesta terra, para que possamos viver com Ele depois que Ele nos chamar daqui. Que Deus te abençoe.